Bom dia. Feliz sábado. Antes de começar, só queria dizer que vai ser a missão mais fácil do mundo, porque todos os louvores, tudo que aconteceu aqui diz basicamente o que eu vou falar, então não se surpreendam se for repetitivo. Mas eu agradeço a Deus porque eu creio que o coração de cada irmão aqui está preparado para ouvir o que a voz de Deus tem para dizer. E espero que Ele me use, creio que assim será. Eu gostaria de convidar os irmãos, como estão mesmo, a gente fazer uma oração antes de começar. Oremos. Senhor, te pedimos que o Senhor esteja em nosso meio, que perdoe as nossas falhas, que perdoe aquilo que nós ainda não conseguimos melhorar. Mas te pedimos, humildemente, que o Senhor derrame o Espírito Santo, para que onde nós falhamos, o Senhor possa aparecer. Que o Senhor possa sempre crescer em nossos corações, que eu seja usado pelo Senhor e que cada coração aqui possa estar com os ouvidos e o coração aberto. Assim seja, em nome de Jesus. Amém. A gente está numa semana de oração jovem e, mais do que trazer o sermão de hoje, a minha missão é iniciar a semana de oração. E a gente vai começar com um quebra-gelo muito rapidinho que a lição recomenda. A recomendação é que 3 irmãos, pelo menos, digam como o amor de Deus te tocou durante essa semana. Como ele cruzou consigo, seja no trabalho, seja em casa, seja uma bênção ou algo simples do dia a dia. 3 voluntários? Só pra gente... Sim. Amém. E assim, na quinta-feira desta semana, eu vi o amor de Deus sobre mim, de uma maneira formidável e espetacular. Eu vinha do trabalho, estava cansado, não tinha conseguido dormir à noite e num determinado momento vinha a conduzir o carro e adormeci no volante. E aquilo era uma reta e quando eu acordei estava quase a bater numa vivenda e quando eu acordo, viro o volante e coloco o carro na estrada e à minha frente estava um homem numa bicicleta. E eu desvio da bicicleta e quando vou em frente vem um carro. Eu desvio do carro e sigo em frente. E eu digo assim, isso só pode ter sido o amor de Deus ter-me acordado naquele momento, porque eu teria-me espatifado naquele momento. E eu vejo o amor de Deus atuar na minha vida naquele momento. E é em todos os momentos, mas há momentos que nós vemos mais a mão de Deus atuar. E eu acredito que foi Deus que me acordou naquele momento. Amém. Mais um? Sim. Eu vejo o amor de Deus agora mesmo. Eu soube agora mesmo que Deus poupou a vida do meu Eu não contei porque senão a minha mulher ia ficar. Né? Eu imaginei. O amor de Deus é assim mesmo. Às vezes a gente ri, às vezes chora, às vezes... A questão é que Ele está sempre cuidando de nós. A verdade é essa. E como o tema dessa semana de oração é oração como um estilo de vida, a gente não pode começar a semana de oração sem falar a quem nós oramos, a quem nós vamos nos dirigir em oração. Porque se eu estou a orar, é mais do que uma oração, eu estou falando com alguém, mas quem? E essa tarefa aqui, claro que, de certa forma, aparentemente simples, mas muito importante, é por onde nós vamos caminhar hoje. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus. Hebreus capítulo 11, versículo 6.
para facilitar para o sonoplasta, eu estou usando a nova versão internacional. Que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A realidade é que muitas vezes nós nos detemos em crer que ele existe, só que nós nos esquecemos que o amor dele vai além. É que mesmo sem nós merecermos, mesmo sendo pecadores, mesmo errando todos os dias e traindo ele, muitas vezes, mesmo assim, o amor dele é capaz de nos recompensar pelas coisas, seja pelas coisas boas ou pela fé que nós temos. E é basicamente sobre isso que nós vamos falar hoje. E eu tenho também o desejo de esclarecer 3 pontos, 3 mitos que são muito propagados fora e dentro da nossa igreja adventista. O primeiro mito é que Deus é indiferente, o segundo é que ele é injusto, e o terceiro é que ele é muito exigente. O primeiro ponto é do indiferente. Por mais que estejamos num ambiente cristão, a influência secular é tão grande que muitas das vezes nós nos esquecemos do amor de Deus. Começamos a pensar que ele é indiferente conosco. Muitas vezes nós olhamos para Deus ou começamos a olhar para Deus como se as decisões e as ações dele fossem completamente alheias a nós, como se ele não estivesse pensando em nós, como se ele fizesse tudo por um bem maior e esquecesse do individual de cada um. Só que, na verdade, Deus é um Deus pessoal, é um Deus que vai atrás, que vai além, um Deus que ama e que cuida de forma individual por cada um. E, para comentar por esse tema, nós vamos ao meu evangelho favorito da Bíblia, Lucas. Agora os irmãos já sabem que o meu evangelho favorito é o Lucas. E vamos ler o capítulo 18. São poucos versículos. E nós vamos passar por 3 evangelhos hoje. Então, mantenha a Bíblia aberta. Lucas, capítulo 18, logo nos primeiros versículos. Certo. Versículo 1. Então, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. O objetivo dessa parábola que nós vamos falar agora é explicar aos discípulos como eles deveriam orar. Não a forma em si, mas a constância. Orar sempre e nunca desanimar. E é por isso que Jesus conta essa parábola. Versículo 2. E ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus nem se importava com os homens. Havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Versículo 4. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e não me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E na realidade muitas vezes esse é o sentimento que nós temos de Deus. Parece que nossas orações não passam de pedir a Deus até que ele nos atenda, porque está chato de tanto nos ouvir. Só que não é assim. Esse juiz que foi descrito na parábola era um juiz injusto, que não temia Deus e nem se importava com o próximo. E muitas vezes, ou melhor, talvez aqui esteja alguém que de tanto sofrer na vida, de tanto ser baqueado, de tantas lutas, tantas dificuldades, tantos problemas, tantas críticas ou aflições, começou a achar que Deus é esse juiz injusto, esse juiz que não se importa, esse juiz que não cuida. Só que não é assim que funciona. Essa parábola é exatamente para isso, para nos lembrar da realidade de quem Deus é. Talvez para muitos de nós aqui, Deus pareça inacessível, frio ou até mesmo cruel. Só que, quando nós olhamos para o resto da parábola, nós ouvimos assim. Versículo 6. O Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto, ou seja, o que foi dito agora. E agora ele continua no versículo 7.
Acaso Deus não fará justiça dos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Talvez nós sintamos muitas vezes que Deus está demorando a responder, ou que Deus não quer responder, ou que Deus está tão zangado ou chateado conosco que Ele não vai nos responder, porque os nossos pecados criaram uma barreira tão grande entre nós e Deus, que agora Deus já não quer mais nos ouvir. Só que o que Jesus, o nosso único e maior exemplo, nos diz é: Ele vai depressa e com justiça lhes responder. E essa é a realidade. Talvez, se você pensa que Deus está demorando, talvez a solução, talvez a forma que você deveria encarar, ou pelo menos que eu comecei a entender é: se Deus não está respondendo naquele momento ou daquela forma, é porque Ele quer me ensinar, é porque não é o tempo certo ou não é a escolha certa. Porque no final, Deus é amor. Todos concordam com isso? Ou pelo Amém, amém. Deus é amor. Todas as suas escolhas e decisões são baseadas no amor. Nós podemos até não entender, nós podemos até não admitir e até mesmo não enxergar na nossa vida. Parece que tudo é ruim. Só que quem aqui tem algum filho que já teve que brigar com ele? Quem aqui é pai ou mãe? Quantos aqui já brigaram com o filho muito bravo porque fez alguma coisa de errado? Foi porque não amavam mais o filho? Não. Eu tenho certeza que não. A questão é, muitas das vezes, os sofrimentos, as dificuldades são para moldar a nós e aos outros à nossa volta. Assim como um pai disciplina o filho, e muitas vezes o pai permite que o filho faça suas escolhas para que ele possa aprender com os erros, da mesma forma Deus age. Muitas vezes Deus intervém, muitas vezes Deus ensina, e muitas vezes Deus permite que nós andemos no caminho para poder aprender com os nossos erros. E muitas vezes Deus simplesmente nos faz esperar, porque naquele momento nós precisamos aprender algo. E é por isso que nós precisamos aprender a confiar que Deus não é indiferente. Ele simplesmente sabe o melhor tempo, o tempo certo, a hora certa e a maneira certa de fazer as coisas. O próximo ponto é que Deus é injusto. Muitas vezes nós podemos não admitir isso. Podemos muitas vezes não concordar com isso e falar abertamente, eu acho que Deus é injusto. Mas muitas das vezes, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, no nosso dia a dia, nós agimos como se Deus fosse injusto. Muitas vezes nós ignoramos a justiça de Deus, olhamos para um lado da sua personalidade ou para outro e ignoramos que Deus é justo e dizemos, Deus é injusto. Como pode? Muitas vezes olhamos para as aflições daqueles que sofrem e pensamos, ok, mas então, onde é que está a justiça de Deus? Podemos não admitir, mas muitas vezes o nosso pensamento é manipulado para pensar assim. E para responder isso, nós vamos mais uma vez andar pela Bíblia e vamos para Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25, do versículo 28 em diante. Essa aqui é a parábola dos talentos. Acho que todos já ouviram, não vou ler a parábola inteira, é um pouco grande, relativamente grande. Eu vou simplesmente resumir e depois nós nos concentramos na palavra. Havia 3 servos de um homem muito rico e ele deixou uma riqueza com cada um deles. Deixou 5 talentos com um, 2 talentos com outro e o outro deixou com um. O que tinha 5 talentos e o que tinha 2 talentos, eles investiram, duplicaram o valor e quando o senhor rico voltou, ele disse, servo bom e fiel, muito bem, muito... Pronto, é isso, servo bom e fiel. Agora, teve aquele que recebeu um talento, ele não usou o talento, ele escondeu, não fez multiplicar, não fez nada com o talento, apenas escondeu e guardou. E é basicamente essa história. Depois disso, temos o versículo 28. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem,
até o que tem lhe será tirado. Muitas vezes parece injusto, porque nós olhamos, se ele nem tem, por que Deus cobra dele algo que ele não tem? Ou por que Deus tira do que tem pouco e dá ao que tem muito? E muitas vezes esse sentimento acontece conosco, muitas vezes até nas coisas do dia a dia. Muitas vezes eu trabalho tanto, eu estudo tanto e não consigo aquela nota, não consigo esse valor que eu queria, não consigo isso que eu queria ou aquilo. E muitas vezes o sentimento é que Deus é injusto. Muitas vezes o sentimento é que Deus não nos honra e não nos ajuda. Ele simplesmente é de volta, é indiferente e é injusto. Mais uma vez eu digo que estamos todos errados se pensamos assim, porque nós precisamos primeiro entender do que Jesus está falando aqui. O primeiro ponto é, Jesus aqui está falando sobre talentos. Claro que por causa do português nós logo pensamos nos talentos, aqueles que nós desenvolvemos. Só que nesse caso o talento é uma moeda. Um talento equivale a 6.000 denários. Um denário equivale a uma diária de um trabalhador braçal da época, mais ou menos. Nós podemos ver isso no capítulo 20, versículo 2. Não vamos abrir, mas quem quiser pode procurar. A questão é, 6.000 denários é muito dinheiro. 6.000 dias de trabalho é muita coisa. Então, o que tinha um? Ele tinha muito ou pouco dinheiro? Tinha muito dinheiro. Tinha menos do que eu tinha 5, mas ainda tinha muito dinheiro. Só que a questão aqui não é ter muito ou pouco. A questão é como nós usamos. Porque, na realidade, o que o senhor rico, ou seja, nesse caso Deus, fez, não era comparar o que tinha 1 e o que tinha 10. Não foi comparar o que tinha 1 com o que tinha 4, depois que duplicaram. Foi comparar com aquilo que ele deu. Deus dá individualmente talentos ou recursos, porque na realidade é isso que significa, não apenas aquilo que eu sei fazer ou aquilo que Deus me ensinou a fazer. Muitas vezes o meu tempo, muitas vezes o dinheiro, muitas vezes a minha capacidade de aprender é o que está sendo posto em jogo. É isso que Deus nos dá. Deus deu a cada um capacidade, tempo, recursos, e esses recursos que Deus cobra de nós. Agora, Deus não quer me comparar com aquele que tem muito mais recursos que eu. Deus apenas compara e olha aquilo que Ele nos deu e como nós usamos. Se nós formos olhar, em nenhum momento, a forma que Deus tratou, o homem rico tratou, o que tinha 5, ele tratou diferente do que tinha 2. O que tinha 5, ele elogiou, o que tinha 2, ele elogiou da mesma forma. A questão é, individualmente, Deus analisou a cada um. E da mesma forma é conosco. Da mesma forma, Deus analisa individualmente aquilo que Ele nos deu, aquilo que Ele nos dá. E se Ele nos deu, é porque Ele sabe que nós temos capacidade para administrar. Se Deus nos deu, é porque Ele pode. E Ele quer nos usar para que nós possamos usar aqueles recursos da melhor forma. Meu convite hoje é que nós aprendamos a não nos deixar enganar e dizer, mas Deus não me deu isso, não me deu aquilo, Deus não fez isso a mim, Deus não me ajudou dessa forma, Deus não fez aquilo, porque na realidade Ele só vai cobrar de você aquilo que Ele te deu. Mas se você consegue fazer, se você consegue utilizar do seu dinheiro, do seu tempo, do que tiver, de tudo que você tem, se você consegue utilizar, utilize, porque Deus só vai te cobrar de você aquilo que Ele te deu. Deus não vai cobrar de nós, assim como Deus não cobra daqueles que não conhecem a palavra, Ele cobra apenas aqueles que já conhecem, Ele não considera o tempo de ignorância. Da mesma forma é com nossos recursos, nossos talentos, nossos dons, nosso tempo, especialmente o nosso tempo. Tudo que nós temos, o lugar onde vivemos. Muitas vezes olhamos para os outros e pensamos, mas ele é missionário na África, mas ele está em outro lugar, naquele país é mais fácil, naquele país é mais difícil, naquele país ele tem mais recursos. Mas onde você está? De onde você está? Como você consegue servir a Deus? É isso que Deus cobra a cada um. Deus não cobra de mim ser um missionário no Brasil, Ele cobra de mim ser um missionário aqui onde eu estou. Ele não cobra de mim ir para os países pobres, Ele cobra de mim fazer onde eu estou a obra dEle. Se Ele tiver uma missão individual para me levar para outro lugar, amém, assim seja, assim eu vou. Mas aqui, onde eu estou, onde Ele me chamou, onde Ele me deu, é aqui que eu devo atuar. Então, sabendo que Deus não é indiferente e não é injusto, nós vamos falar do último ponto, as exigências de Deus. Porque muitas vezes, irmãos,
muitas das vezes, nós pensamos que Deus exige muito de nós. E isso é um erro muito comum, porque a forma que nós pregamos o Evangelho, muitas das vezes, molda esse pensamento em nós. Muitas das vezes, a forma que nós pregamos o Evangelho é: a lei de Deus é essa. Se você não cumprir, Deus vai te punir por isso. Você vai para o inferno porque não sei o quê. Só que é claro que a perdição existe. Eu não vim aqui para pregar um sermão do amor, de que Deus não é justo, que também não vai punir e nem condenar nada, nem ninguém. Não é assim. A perdição existe, está aí. Só que ela não foi feita para nós. A perdição não foi feita para nós. Ela foi feita para condenar Satanás e os anjos caídos, para que o pecado deixe de existir. A escolha é minha, se eu vou seguir a Satanás ou a Cristo. Porque só existem dois caminhos. Já ouviram a história do muro? Eu acho que a maioria já. Se você está em cima do muro, o muro é do diabo. Não existe um meio termo, não existe um meio caminho. Mas por esse medo, por esse pensamento que é necessário nós falarmos de que Deus é justo e que Ele também vai condenar o pecado, muitas das vezes esquecemos que na realidade Ele também é bom. Agora, como eu vou gerir isso? Como eu vou entender? Aqui está a forma, aqui é o segredo. Por que você faz o que Deus manda? Por medo ou por amor? Não precisam responder, é só... Por que nós fazemos o que Deus manda? Por que nós fazemos o que Ele pede? Porque essa é a realidade. A Bíblia diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus não espera de nós que nós desenvolvamos um amor do nada por Ele. Ele não espera de nós que obedeçamos a Ele mesmo sem amá-lo. Ele espera o contrário, que nós obedeçamos por amá-lo. Ele quer que nós amemos a Ele de todo o coração e, naturalmente, nós iremos querer obedecê-lo. É este amor que deve estar no nosso coração, é esse amor que deve fluir de nós. Uma vez eu pensando muito sobre isso, Deus me ajudou a enxergar, com a ajuda de alguns pastores e até de alguns familiares. Eu comecei a entender melhor como funciona a lei de Deus, como funciona o seu amor e como agir depois que eu peco, erro, como agir depois que eu falho. Funciona assim, irmãos. Deus, Ele primeiro nos chama a amá-lo. Depois de nos abençoar, depois de nos mostrar um caminho bom, depois de nos mostrar a verdade, Ele nos chama a amá-lo. Depois Ele nos mostra o caminho certo a seguir. Imaginem que eu sou uma pessoa idosa, pronto, dependente da idade, pessoa idosa, cada um tem a idade que pensa, e eu tenho uma doença crônica, ou melhor, tenho uma doença que pode me matar. Só que eu sou uma pessoa que vive bem. Eu consigo sair para correr, consigo sair para fazer as coisas, consigo viver. Ainda tenho muito para viver, ainda tenho muito para aproveitar da vida. Só que eu tenho uma doença e ela pode me matar. E aí eu vou no médico, e aí eu falo com esse médico: eu tenho isso, tenho aquilo, tenho tal sintoma, isso aqui, aquilo. Quanto tempo de vida eu tenho? E ele fala: 6 meses. Eu poderia viver mais 20 anos, mas ele fala que eu só tenho mais 6 meses. A não ser que eu me alimente melhor, a não ser que eu faça exercício físico, a não ser que eu beba mais água, a não ser que eu mude a minha forma de viver, a minha doença vai acabar me matando. A minha doença vai me matar. Agora, o médico falou isso porque ele não quer, porque ele é rígido comigo? Não, ele só quer o meu bem. Ele só me mostrou o caminho da vida. E a lei de Deus é exatamente assim. Nós temos uma doença chamada pecado. E ela vai nos degradar. Irmãos, olhem comigo para os 10 mandamentos. Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não terá outros deuses diante de mim. Quantos deuses existem? Um só. Então, Deus dizer para eu não adorar outros deuses é simplesmente dizer: não acredita numa mentira. Irmãos, eu estava lendo Profetas e Reis, de Ellen White, e estava falando da parte de Elias. Lá diz que os sacerdotes de Baal se cortavam e clamavam, exclamavam e faziam maior... Era loucura e sacrifícios e tudo aquilo por nada.
por um Deus que não existia. Baal não existe, mas eles se entregavam de todo o coração, porque eles iam intensamente. Agora, quando nós olhamos para a lei de Deus, eu não consigo enxergar nada mais do que amor. Porque ele olha para eles e diz, não adore outros deuses. Não existem. Por quê? Por que tanto sacrifício se eles não existem? Me adore. Eu existo. Eu quero te ajudar. Eu posso te salvar. Eu tenho luz para te entregar. E os sacrifícios terrenos que você vai ter que fazer, mesmo assim, até eles, não importa, porque eu tenho um lar celestial para ti. Não adore outros deuses, adore a mim. Adore a mim porque eu posso te salvar. Quando Deus diz não minta, não roube, não... Entendem? A lei de Deus, cada detalhe dela foi pensado por amor. Foi nos dado para nos salvar. É como um médico que diz uma receita, tem uma vida saudável, faça exercício, não é para o nosso mal, é para o nosso bem. E é exatamente essa a diferença. Quando nós começamos a entender que a lei de Deus não é para mal, não é por rigidez, não é porque Deus é muito rígido ou severo, é só porque Ele sabe o que é melhor. Ele sabe o que é melhor. E agora depende de mim e de você. Se nós vamos confiar, se nós vamos ouvir, se nós vamos aceitar a vontade dEle, que é o caminho de luz, o caminho de esperança e de paz, ou se nós vamos nos revoltar e escolher ir pelo caminho mau. E o que fazer quando eu peco, quando eu erro? É simples. Nós não somos salvos pelos atos que cometemos. Alguém já viu a parábola do homem rico? Existia um jovem muito rico, está em Marcos, não precisam abrir, mas pronto, está em Marcos. Existia um jovem muito rico que foi perguntar para Jesus: Jesus, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna, para ir para o céu? Qual o caminho para ir para o céu? E aí Jesus disse: mas você já ouviu a lei, já sabe os mandamentos que tem que seguir, já sabe o caminho. E ele diz: mas eu já fiz tudo, eu já faço tudo desde a minha adolescência. Então qual o caminho? E aí Jesus diz: vende tudo que tem e siga-me. Olha que interessante, só um detalhe. Ele guardava todos os mandamentos, mas mesmo assim, ele não sabia o caminho para ir para o céu. Nós não obedecemos para sermos salvos. Nós obedecemos porque fomos salvos. É por amor a Jesus. Porque o sacrifício de Jesus é a única e é suficiente. É a única coisa que nos salva. É o seu sacrifício que nos salva. É porque Ele morreu que eu fui salvo. O seu sangue me lavou. Seremos salvos quando crermos nele. Quando confiarmos nele. É por Ele e só por Ele que eu obedeço. E sabendo disso, eu quero convidar cada um aqui a confiar que Ele não nos convida a orar porque... Ele não nos convida a orar porque é um luxo, tenho que falar com Deus, Ele é carente e quer falar com... Não, Ele nos convida a orar porque Ele sabe que é melhor para nós. Se Deus disse ore, é porque Ele sabe que é o melhor. Se Ele diz obedeça, porque Ele sabe que é o melhor. Assim como os 10 mandamentos, cada detalhe dele foi pensado em amor, foi pensado por amor, foi para nos salvar e nos ajudar a levar o caminho da luz. As outras coisas também são. Cada detalhe, cada coisa que Deus diz, mesmo que eu não entenda agora, mesmo que agora seja estranho, mesmo que eu não entenda, eu olhe para o mundo e fale, mas o mundo inteiro está indo nesse caminho e parece tão bom, tão correto. Irmãos, mesmo que eu não entenda agora, depende de mim se eu vou acreditar e confiar em Deus ou não. Quando eu digo agora, o último ponto, agora olhando até para as crianças, muitas das vezes nós cantamos, Jesus meu capitão, Jesus é meu pastor, Jesus... O maior significado é esse. Nas outras igrejas, outras religiões, nas evangélicas principalmente, temos muito a ideia de que confiar em Deus é aquele momento que eu estou andando na rua e do nada eu ouço uma voz me dizendo para fazer algo específico. E pode ser, muitas vezes Deus faz isso, mas na maioria dos casos, confiar em Deus é ler e entender. E mesmo que eu não entenda, confiar. Irmãos, confiantes no amor de Deus, sabendo que não importa o meu pecado, Ele me tornou filho, Ele me lavou e me curou.
confiando que mesmo que eu erre, eu não sigo a lei para ser salvo, eu sigo porque eu quero andar com Ele, porque Ele já me salvou. Então, não vamos andar mais com peso. Não vamos mais andar com o pecado agarrado na perna, como aquela bola de metal que a gente muitas vezes via nas ilustrações. Não vamos mais andar assim. Vamos andar confiantes, sabendo que Cristo me salvou. Eu vou orar, mas vou orar sabendo que eu oro ao Pai, não a um Deus distante, indiferente, injusto. Não, eu oro a um Deus que me ama, que cada luz que Ele me deu, cada centelho de luz foi para o meu bem. E se eu pecar, eu posso pedir perdão porque eu já fui salvo. Eu vou me esforçar para andar no caminho certo, não para ser salvo, mas porque eu já fui. Assim seja, irmãos. Que assim seja a nossa vida daqui para frente. Que assim possamos... Eu convido agora... posso finalizar? Eu convido agora cada um que... Vamos nos levantar. E pode deixar o fundo musical. Eu gostaria que cada irmão fechasse agora os olhos. É por um momento. Eu pedi para levantar porque vai ser rápido mesmo. Por um momento, pode fechar os seus olhos. E comece a relembrar as vezes que talvez você tentou falar com Deus. Tentou confessar para Ele, contar como um amigo e talvez se travou. Talvez pensou, mas eu sou pecador demais. Talvez os meus pecados são muito grandes. Talvez Ele nem queira mais falar comigo. Talvez Deus esteja irritado comigo. Pense em todas as vezes que isso aconteceu. E decida hoje não ter mais medo de falar com Deus. A confiar no seu amor, no seu poder, na sua luz e no sangue de Cristo que morreu para te salvar. Que a partir de hoje nós vivamos como salvos e não para ser salvos. Que a lei possa ser uma luz e não trevas. Que nós andemos na luz que Cristo nos deu, não por medo, mas por alegria. Oremos então. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor usou esse vaso vazio, esse vaso sujo, que muitas vezes andou em outros caminhos. Muito obrigado, Pai, porque cada pessoa aqui tem uma história, muitas vezes dolorosa, muitas vezes angustiada, mas mesmo assim, o Senhor teve misericórdia. O Senhor nos trouxe até aqui para nos lembrar que o Senhor nos ama e que nós te servimos não por medo, mas por amor. Pai, que o Espírito Santo possa, mais do que nunca, estar em nossos corações. Que nós sejamos a luz do mundo e o sal da terra. Que nós possamos nos alegrar em seu amor, cantar em teu louvor. E que a nossa vida seja a luz que Cristo queria que fosse. Assim seja, Pai, em nome de Jesus. Amém.